Agora, porque Sergipe tem um novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. O procurador do Trabalho, Márcio Amazonas Cabral de Andrade, foi empossado no cargo no último dia 10, em solenidade que aconteceu em Brasília. Procurador do Trabalho desde 2010, Márcio Amazonas já oficiou em outras unidades, a exemplo do Amapá, Bahia e Distrito Federal. Ele foi eleito pelo Colégio Regional de Procuradores para ocupar o cargo de procurador-chefe durante o biênio 2023 e 2025. A Aline já está com ele, né? Né, Aline? Isso mesmo, Lucas. Para saber mais informações sobre esse importante órgão para todos os trabalhadores, o Dr. Márcio já está aqui ao meu lado. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Sergipe no Ar. Bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. Uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, dessa vez agora representando o Ministério Público do Trabalho em meu estado, Sergipe. Uma alegria grande. Que coisa boa, né? O senhor tomou posse dia 10 lá em Brasília, mas a cerimônia aqui no estado ainda vai acontecer. Isso, tomei posse dia 10, semana passada, junto com mais outros 24 procuradores-chefes em todos os estados da federação. E no dia 10 de novembro, às 10 da manhã, será a posse solene, aquela em que o procurador-geral vem a Sergipe para poder dar a posse com as demais autoridades aqui do estado, que nós apresentamos com muita felicidade a nova gestão, né, o procurador-chefe, a vice-chefe, doutora Clarice, e os demais componentes da gestão para a sociedade sergipana. Doutor Márcio, agora de forma bem didática, gostaria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo, porque apesar da forte atuação do Ministério Público do Trabalho, né, tem um papel importantíssimo na sociedade, mas muitas pessoas ainda confundem, né, ou desconhecem qual o papel dessa instituição. Eu soube que algumas pessoas procuram até mesmo o Ministério Público do Trabalho para tirar a carteira de trabalho. É verdade. O Ministério Público do Trabalho, ele é um órgão dentro da estrutura do MPU, do Ministério Público da União, juntamente com o MPF, com o MP Militar e com o Ministério Público do Distrito Federal. Paralelamente a isso, nós temos o Ministério Público do Estado de Sergipe aqui. Então, aqui no Estado funcionam 3 ramos do Ministério Público, do Trabalho Federal e do Estado. Mas muitas vezes nós ainda somos confundidos com outros atores sociais que lidam com a questão da proteção trabalhista. A exemplo da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, onde as pessoas vão lá para poder tirar o PIS, vão para poder sacar o FGTS, emitir carteira de trabalho. Nós temos atribuições similares, mas elas não se confundem. O Ministério Público do Trabalho é responsável por investigar e processar ilícitos trabalhistas. Então, nós ou tentamos resolver na seara administrativa, com o termo de ajuste de conduta, ou, não resolvendo dessa forma, nós levamos ao Poder Judiciário demandas normalmente em forma de ações civis públicas. E por essa razão, Aline e Lucas, o Ministério Público do Trabalho se preocupa basicamente com a feição coletiva dos ilícitos trabalhistas. Nós atuamos onde aquela lesão, aquele dano causa um impacto de forma ampla na sociedade. Questões coletivas que dizem respeito a centenas, milhares de trabalhadoras e trabalhadores, ou ainda no direito individual indisponível. Naquelas questões em que a lesão é tão grave ao direito trabalhista, que mesmo de uma pessoa leva à atuação do procurador do Ministério Público. A exemplo de redução à condição análoga a trabalho escravo, o que infelizmente ainda existe muito no nosso estado. Sergipe hoje ele é fornecedor, digamos assim, dessa mão de obra. Trabalhadores aqui são recrutados para serem levados para outros estados da federação, mas também recebe essa mão de obra de outros estados, como recentemente aconteceu com trabalhadores de Alagoas, Piauí e Maranhão. Também trabalho infantil, questões relacionadas a acidentes gravíssimos de trabalho, com amputações, com a perda de vidas, acidentes fatais de trabalho. Então, quando uma situação dessa natureza acontece, mesmo sendo uma só pessoa, leva o Ministério Público do Trabalho a atuar em prol, né, da sociedade como um todo, protegendo, né, as relações de trabalho e atuando em prol de direitos sociais fundamentais. Com certeza, um trabalho importantíssimo. Lucas, agora o doutor Márcio está falando aqui, sabe que está me dando prazer de ouvir? O sotaque, nosso sotaque, né? Em um órgão tão importante, né, para a sociedade, e a gente ter aí nosso sotaque aqui presente. Sim, e é uma felicidade para a gente ter um sergipano tão capacitado à frente do Ministério Público do Trabalho aqui em nosso estado. Isso nos honra bastante. E aí o senhor traz aqui para a gente e traz uma pincelada inicial sobre temas e assuntos e questões que são pauta dentro do Ministério Público do Trabalho, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão do trabalho escravo. A gente tem aqui, e de maneira recorrente, a gente acompanha vários casos que a gente traz aqui na tela da TV Atalaia, justamente de situações assim, de trabalhadores
ou deveriam ser trabalhadores que saem daqui para trabalhar em outros estados, quando chegam lá, sofrem a frustração de serem tratados de fato como se fossem escravos. Como é que funciona e como é que está funcionando o trabalho do Ministério Público do Trabalho aqui em Sergipe nesse sentido, né? Que ações estão sendo desenvolvidas? Há uma perspectiva de redução desses casos, doutor? Bem, existe sim a perspectiva de que essa taxa triste que nos assola, ela diminua bastante. Na verdade, a nossa missão do trabalho escravo não é diminuição. É uma coisa tão absurda que o nome da nossa coordenadoria é de erradicação do trabalho escravo. É algo inadmissível no nosso estado e até mesmo do Brasil perante uma sociedade internacional. Isso nos prejudica muito até em relação a questões de exportação ligadas a esse tipo de mercado. Um país em que existe trabalho escravo não é bem visto pelos outros países nas suas relações comerciais. Mas muito mais do que isso, e sim preocupado com a nossa dignidade, da nossa trabalhadora, do nosso trabalhador, o MPT atua de uma forma muito contundente no trabalho escravo. E é com relativa tristeza que eu digo que nos últimos anos nós nos deparamos com alguns casos de trabalho escravo, não apenas rural, no interior do estado, mas também urbano. Então, o trabalho escravo doméstico ele está na pauta, na ordem do dia do Ministério Público a nível nacional. E aqui não é diferente. Mas a grande maioria dos casos é quando aquele trabalhador que não tem tanta informação, né, não está tão amparado pela sua família, ele é reduzido à condição análoga de escravo. Como é que isso acontece? É muito mais fácil para um empregador mal intencionado pegar uma vítima de um outro estado. Então existe normalmente essa captação de mão de obra. Vamos trabalhar em Sergipe, de onde você é? Você é do Maranhão, do Piauí, do Ceará? Traz para cá um ônibus cheio de trabalhadores e inicialmente os deixa longe da sua rede protetiva familiar, longe dos seus amigos, dos órgãos que ele conhece, vem para cá para o interior e essa pessoa é uma presa fácil para o cometimento de trabalho escravo. Muitas vezes ele sequer tem dinheiro para arcar com a sua passagem para cá. Então quando ele chega aqui, ele já chega devendo uma passagem de ônibus ou de avião e trabalha inicialmente para pagar essa passagem, o que já é abusivo. Quem tem que arcar com essa passagem é quem o convidou, é aquela empresa ou mesmo a pessoa física para quem ele trabalha. Pois a não. gente teve recente, inclusive, aqui a apreensão de um ônibus, um flagrante do ônibus, onde tinha pessoas, né, que estavam sendo aliciadas para, não sei se posso confirmar, mas para um trabalho análogo a escravo. Na verdade, aquele flagrante foi uma parceria nossa muito forte com a PRF. Então, quando a PRF se depara com uma situação de uma irregularidade, ela nos convoca e aí a gente vai à localidade para poder saber se aquilo pode ser uma situação de trabalho escravo, um aliciamento que acontece no estado de Sergipe para levar. Naquele caso era para o estado de Santa Catarina. A conclusão a que nós chegamos é de que ali não era uma questão de aliciamento, mas o ônibus estava numa situação tão irregular do ponto de vista administrativo que ali despertou, sabe aquele ditado onde há fumaça, há fogo? Ali tinha fumaça, então nós fomos convocados ao local, eu fui pessoalmente para poder saber se ali era uma situação de aliciamento. No final, nos convencemos de que não. Eram diversas outras irregularidades, inclusive de trânsito, mas que eram pessoas que por qualquer motivo, independentes um dos outros, estavam indo para o estado de Santa Catarina. Doutor Márcio, a gente está já caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu não posso deixar de pedir que o senhor comente também sobre o trabalho não menos importante, que é o combate ao trabalho infantil aqui em Sergipe, que é também aí de atuação do Ministério Público do Trabalho. Pois é, Aline, trabalho infantil também, infelizmente, é uma marca, né, das ruas do nosso estado, do interior, não apenas o trabalho infantil em empresas, mas o trabalho informal, que é muito perigoso, porque aquela criança, aquele adolescente sem idade de trabalho, ele está sujeito ali a qualquer tipo de abuso. Imagina, a gente passa de carro ali no trânsito, vê uma criança vendendo bala, né? Fica tentado a comprar, mas às vezes, nesse caso, a gente está retroalimentando todo um sistema viciado, né? E aí aquele dinheiro não vai para a criança, vai para os seus pais, que podem ser consumidores de entorpecentes e aí praticam violência contra a criança se ela não chegar na semana seguinte com aquela meta estabelecida. Então, isso me preocupa bastante. Quando eu paro num semáforo aqui na nossa cidade, na minha querida Aracaju, eu digo, e quando o sol baixar? Quando as coisas deixarem de ser aqui no horário comercial, para onde é que essa criança vai? Então, é algo que realmente tem nos alertado bastante. O Ministério Público do Trabalho em Sergipe tem hoje como coordenador do combate ao trabalho infantil o colega Raimundo Ribeiro, e faz um trabalho não apenas na capital, mas também nos interiores do estado. Estamos com um projeto muito bacana
em que o Poder Legislativo dessas municipalidades é parceiro com o Ministério Público, aprovando legislação mais protetiva, e também tenho certeza, Lucas, Aline, nosso telespectador, de que o trabalho infantil, em todos os seus vieses, formal, informal, exploração sexual infantil, uma coisa absurda, mas que ainda existe, tráfico de menores também existe. Nós estamos com o nosso radar muito atento e esse tipo de situação está na alça de mira do Ministério Público do Trabalho para que a gente possa combater. Temas importantíssimos, com certeza o senhor vai voltar aqui outras vezes para a gente debater mais sobre eles. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Sergipe no Ar. Com prazer, voltarei. É uma alegria estar aqui novamente com você, Aline, com você, Lucas, com nossos telespectadores. Sempre que convocado, nós atenderemos ao chamado com muita alegria, muito prazer. Muito obrigado. Com certeza. Lucas? Show de bola. Vamos seguir então com a informação. Obrigado mais uma vez. Atalaia 300.